Hello, terceira série, how's it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos entrando aí na 29ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje nós vamos falar sobre o próximo tópico gramatical de vocês, que é o causative verbs, ou causative forms, ok? Então vamos lá. O que acontece quando a gente usa essa estrutura causativa? Nesse caso, a gente está usando ela para especificar algumas ações. Por exemplo, quando a gente pede alguém para fazer alguma coisa, quando a gente contrata alguém para fazer um serviço para a gente, ou quando a gente simplesmente autoriza uma pessoa a fazer alguma coisa, ou até mesmo quando a gente convence alguém a fazer alguma coisa e até força alguém a fazer alguma coisa. Então, nunca somos nós exatamente a fazer aquilo, né? Sempre a gente vai ter uma terceira pessoa envolvida. Às vezes, a gente mesmo vai fazer por nós mesmos, mas a intenção da causativa, e o principal uso da causativa é deixar enfatizado que alguém sempre faz alguma coisa por nós, ok? Então, causative verbs, nós usamos os verbos causativos quando há uma relação de poder envolvida no que está ocorrendo, seja no ato de contratar um serviço, convencer alguém a fazer algo, permitir algo ou alguém de fazer algo, ou até mesmo forçar alguém a realizar algo. Então, nós temos 4 verbos aí importantes que a gente usa aí. 2 deles a gente usa com mais frequência, que é o have e o get, mas também usamos o let e o make. Então, vamos ver o uso nesse quadro aí do lado, vamos ver cada um deles, o que significa e alguns exemplos. O let, então eu vou ter uma estrutura de afirmativa com sujeito, o verbo let, mais a pessoa, né, que vai estar fazendo a ação, e mais o verbo da ação. O sentido do let é permitir que alguém faça algo. Então, temos o exemplo. Henry let me drive his new car. Então, o Henry permitiu que eu dirigisse o carro novo dele. O make, também temos a mesma estrutura, sujeito, make, person plus verb, com o significado de forçar ou requisitar alguém para fazer uma ação. Então, temos o exemplo, my parents always make me do my homework before I go out. Então, os meus pais sempre me forçam a fazer o meu para casa antes que eu saia. Agora, vamos ver o have e o get. Have, eu tenho o sujeito, have person plus verb. É a mesma estrutura dos outros de cima. O significado de autorizar alguém a fazer alguma coisa, seja por simples autorização verbal ou até envolvendo algum pagamento. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do cortar o cabelo. Em português, quando a gente fala assim, eu cortei o meu cabelo semana passada. Eu não estou especificando, não estou deixando claro se foi eu mesma que cortei ou se alguém cortou para mim. Por exemplo, se eu fui ao salão, se eu fui ao hairstylist, cortar o cabelo. No caso, no inglês, na língua inglesa existem as duas formas. Por exemplo, se eu disser I cut my hair last week, eu vou estar especificando, dizendo que eu mesma cortei meu cabelo. Mas se eu disser com o verbo have no passado, por exemplo, I had my hair cut, eu vou estar deixando claro que alguém cortou o meu cabelo. Tá? E então eu paguei por isso, né? Ou eu pedi autorizei alguém para que fizesse isso. Então, vamos ver lá. Um exemplo. The president has his secretary make copies of the report. Então, ele autorizou a secretária, o presidente autorizou a secretária a fazer cópias do relatório. Depois temos o verbo get. Get plus subject plus get plus person. Agora eu tenho o verbo to, separando o verbo da ação. Então, eu vou convencer alguém a fazer alguma coisa, ou eu vou pregar uma peça em alguém para que esse alguém faça alguma coisa. Né? Então, vamos ver os exemplos. The students got the teacher to dismiss class early. Então, os estudantes
persuadiram, convenceram a professora a desistir, né, a desmarcar a aula mais cedo. Cancelar também, né, to dismiss. We couldn't get him to sign the agreement. Então, nós não conseguimos fazer com que ele assinasse o compromisso, né? Então, eu posso negar também, né? Como foi feito aí no último exemplo, tá? Na sequência, eu tenho aí uma tabelinha que está mostrando para vocês aí que eu posso usar os verbos na causativa, na estrutura causativa, com todos os tempos verbais, tá? Então, eu tenho lá as formas regulares na voz passiva, né? Na forma ativa do verbo, onde o sujeito pratica a ação, para todos os tempos verbais, e tenho a causativa, onde o sujeito não vai praticar a ação. Então, present simple, nós temos, por exemplo, he fixes his bike. Ele conserta a bicicleta dele. Se eu passar para a causativa, eu vou dizer he has his bike fixed. Tá? Aí, ele teve a bicicleta consertada. Alguém consertou para ele. Parece muito com a forma da voz passiva. Tanto que nós temos causativa na voz passiva e na voz ativa. Na apostila de vocês está separado dessa forma, tá? Então, lá na página, esse é o módulo 16 da apostila de vocês, e é o iniciozinho do módulo 16, e lá na página 39, nós vamos ter lá a passiva causativa e a ativa causativa, né? Na ativa, a gente vai ter essa, como é que eu vou dizer? Essa estrutura aí, só que o verbo, ele não vai para o passado particípio, né? Então, por exemplo, eu poderia falar assim, he had, ele teve, né? Alguém, his, né? He had his friend or his, I don't know, his mechanic, né? Fix, aí o verbo vem no presente, tá? His bike, aí o bike vai lá pro finalzinho, tá? Então, nesse caso aí dessa tabelinha, nós estamos focando na voz passiva. Então, vai ter uma estrutura muito parecida com a voz passiva, tá? Onde o verbo vem no final da sentença. E é essa exatamente que a gente vai prestar mais atenção, tá? Então, tenho aí para todos os tempos verbais, para todos os tenses, né? Present continuous, past simple, past continuous, and so on. Ok, guys? Então, vocês vão prestar atenção. Se quiserem baixar o PDF, material de PDF que eu deixo disponível para vocês, né? Mas lá na apostila de vocês também tem alguns exemplos em tabelinhas também, ok? Na sequência, temos aí um videozinho do Mr. Bean indo ao dentista. Se vocês quiserem acessar pelo nome do vídeo ou baixar o PDF e acessar pelo link azul, logo abaixo ao vídeo, também podem fazer. E tem um exercício aí com 8 perguntinhas aí para vocês fazerem, realizarem aí sobre o vídeo, tá? Então, tem que assistir o vídeo primeiro e depois realizar o exercício. A gente vai corrigir na próxima aula, ok? Depois, na sequência, temos lá, na sequência temos um exercício sobre causativa. Aí tem só a imagem do exercício, vocês vão baixar o arquivo em PDF ao lado, né, acessando o link da pasta na 29ª semana e realizar os exercícios para fixar o conteúdo aprendido, tá? A gente também vai corrigir na videoaula, ok, guys? Então, para finalizar, o recadinho sempre de estudo da semana. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. It rings a bell, que significa isso não me é estranho ou isso soa familiar. This is the idiom of the week. See ya, guys!